Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então tá bom. Que essa irmã que acabou de desencarnar receba as nossas luzes, nossas vibrações, que faz parte também esse gesto interior nosso a respeito do tema que nós vamos falar, que é sobre o mandamento maior. Estava pensando que toda vez que eu falo para o meu filho, ensinando o Evangelho no lar, e quando a gente fala sobre o que é certo, o que nós devemos fazer em relação a todas as relações humanas e as nossas atitudes no mundo, eu pergunto o que tem que fazer, ou qual é o sentimento, qual é a forma de agir, e ele responde sempre, é o amor. Porque desde pequeno eu ensinei para ele que é o amor que resolve todos os nossos problemas, que direciona o nosso caminho para nos aproximarmos de Deus. Enfim, o sentimento do amor, se existisse no nosso coração, faria não só de cada um de nós individualmente pessoas melhores, mas da humanidade uma humanidade melhor. Só que o capítulo que nós estamos estudando hoje, que é o capítulo 15, os itens de 4 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob esse título, O Mandamento Maior, ele começa trazendo um trecho de Jesus, lá em Mateus, em que os fariseus vão, mais uma vez, se acercando de Jesus, e eles perguntam para Jesus assim, qual é o grande mandamento da lei? Nós sabemos que Jesus veio de um povo onde os 10 mandamentos de Moisés foram trazidos como sendo a verdade, o caminho, as leis que levavam até Deus. E eles queriam saber a opinião de Jesus. E Jesus responde assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento, o primeiro mandamento. Só que tem outro, vem um segundo mandamento de Jesus, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus arremata essa afirmação de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, dizendo, eis que nessas duas afirmações estão resumidas toda a lei e tudo que disseram os profetas. Então, ele vai falando de amor, só que dentro dessa afirmação do amor, vem uma afirmação mais completa ainda, que num primeiro momento, sem análise, talvez a gente não perceba. Como é que nós amamos o próximo? Bom, para começo de conversa, por que Deus primeiro e o próximo em segundo lugar? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, de toda a natureza, de toda a vida, é o nosso Criador e é o Criador do nosso próximo. Para amar a Deus, eu tenho que amar a obra de Deus. E o meu próximo, assim como eu, somos todos obra de Deus. Se eu amo o próximo, eu consigo amar a Deus. Eu não posso amar a Deus, não é verdadeira a profundidade do nosso amor a Deus, se nós não conseguimos amar o nosso próximo, que é a obra de Deus. E aí, como que nós amamos ao próximo? Nós amamos ao próximo fazendo para o próximo o bem, aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa. Que seria, se nos colocássemos no lugar do próximo, a mesma coisa que gostaríamos para nós. Então, começamos a vislumbrar que dentro desse mandamento de amor, existe um mandamento de ação para o amor, que é a caridade. A caridade é o maior mandamento, porque é o amor em ação, é o amor em atitude, é o amor praticado. Então o Evangelho segundo o Espiritismo utiliza-se, ou melhor dizendo, o Espiritismo utiliza-se da afirmação de que fora da caridade não há salvação. Existe nessa observação todo um convite para a atitude, para a prática do amor. Se nós queremos amar a Deus, necessariamente temos que amar a obra de Deus. Estava vendo ontem um vídeo dos nossos irmãos chineses, como eles tratam os animais no transporte, como eles despejam os animais dos seus carregamentos, como eles compactam, vamos dizer assim o termo, esses animais,
como que eles matam esses animais. E a gente vê nestas cenas, que não são exclusivas deles, do povo chinês, infelizmente. Se nós formos em muitos abatedouros aqui no Brasil, por mais que haja lei, que haja todo um trâmite para você fazer o abate, você verá que não há amor à obra de Deus. Um animal que já está trancafiado, confinado num espaço muito pequeno, ser chutado, pisado, jogado, cutucado, e depois que ele é retirado de lá, ele é morto a sangue frio. Estou falando de animais e vi que tem gente que fez carinha de pavor. Só que nós fazemos isso, e quando eu falo nós fazemos isso como a humanidade, o ser humano, o indivíduo, a alma, o espírito encarnado. Nós matamos pessoas, nós justificamos matar pessoas, nós não matamos às vezes com uma arma, mas matamos roubando o dinheiro do posto de saúde, nós não matamos esfaqueando, mas nós matamos ao não doar um pão para alguém que está na nossa porta morrendo de fome. E aí nós vamos percebendo que nós não agimos com caridade, nem no macro e nem no micro. Não posso falar, nem nenhum de nós aqui pode falar, sobre o que faz a Terra como um todo, mas a gente pode falar do que faz individualmente. E aí o Evangelho nos fala para refletir o que é que nós fazemos em relação ao próximo, em relação a essa prática do amor ao próximo. O Evangelho, nesse capítulo, ele continua falando, e aí ele traz um trecho dos Evangelhos, que é de Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Se vocês conhecem, tem até música falando sobre a questão do amor. E só um pedacinho, dizendo assim, Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim, não vou ler tudo, só um pedacinho. Ele fala, e quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Quer dizer, não importa se eu sou rico só e tenho bens para dar, mas importa de que forma que eu dou, de que forma que eu dou, de que forma eu contribuo com o meu próximo. O que faz entender que a caridade ela não é restrita a quem tem bens materiais. Qualquer um pode ser caridoso, porque não depende daquilo que se possui, não depende daquilo que se conhece, não depende de cultura. Paulo diz assim, que a caridade, ela é de uma certa forma, embora eu estou frisando a questão de ser o amor praticado, ela é uma espécie de sentimento, porque o amor é um sentimento. Ele diz que a caridade é paciente, que ela é branda, que ela é benfazeja, não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não desdenha, não cuida só dos seus interesses, não se agasta, não se azeda. E ele vai fazendo uma descrição do sentimento de caridade. Porque quando nós fazemos as coisas com caridade, a gente faz por um sentimento de boa vontade com o próximo. A gente não faz pensando em retribuição, a gente não faz pensando que vai aparecer, nós não fazemos pensando que nós estamos comprando, como espíritos acreditam em bonus hora, né? Nós não acreditamos em muitas coisas que diversas religiões falam, mas nós acreditamos em bônus hora. Então nós estamos pensando que nós vamos fazer caridade, porque chega lá nas colônias para onde nós esperamos ir, receber os nossos bônus horas. Então nós não fazemos pensando em troca, nós fazemos porque é o certo. Nós amamos porque é o correto. Nós amamos e agimos com esse amor para que todos sejam felizes. Isso não deixa de nos incluir e não exclui o nosso próximo. Hoje está um dia frio. Quantos de nós temeríamos estar passando necessidade no frio lá fora? Mas quantos de nós doamos os nossos agasalhos que não são usados? Porque Deus não pede nem que a gente vá gastar um dinheirinho comprando uma roupa nova para doar para o próximo. Ele só pede que você dê aquilo que não usa. E dê com amor.
porque Paulo frisou que há um sentimento dentro desse gesto de caridade, que se eu der todos os meus bens, mas não tiver caridade, isso pode até ser materialmente útil, mas ele não completa, ele não preenche, porque não há sentimento. E o Evangelho vai mais além de Jesus, nesse sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vai mais além de Paulo, falando sobre todas as características. E ele, pegando o gancho do que finaliza Paulo, porque Paulo diz assim, que das 3 virtudes, fé, esperança e caridade, são as 3 virtudes que permanecem, segundo o Paulo de Tarso. Mas dentre elas ele diz que a mais excelente é a qualidade, porque é ela que mostra o conjunto de virtudes do nosso coração. Pela caridade é que a gente mostra para o mundo, para a vida, para a sociedade, para o próximo e para Deus, sem contar que mostra para a própria consciência aquilo que nós somos. E aí, o Evangelho, como eu ia dizendo, vai trazer mais algumas reflexões a respeito. Existe uma frase que é muito utilizada em diversas religiões que diz assim: fora da igreja não há salvação. Existe uma frase parecida que algumas filosofias também utilizam, que é: fora da verdade não há salvação. E como eu comecei dizendo, nós espíritas sabemos que a doutrina dos espíritos fala que fora da caridade não há salvação. Então, o Evangelho nos leva a refletir o significado de cada uma dessas frases. Por que o Espiritismo usa fora da caridade e não fora da igreja ou do centro espírita? Por que fora da verdade a gente não utiliza? E a gente precisa entender por quê. Se for fora da igreja, nós não somos uma igreja, nós não utilizamos das igrejas, nós somos aqui usuários de centro espírita, então eu vou adaptar. Se fosse fora do centro espírita, não há salvação. O que aconteceria com os nossos irmãos católicos, evangélicos, budistas, ateus, hindus, umbandistas e outras filosofias religiosas? Se não há salvação fora do centro espírita, estes estariam salvos? Óbvio a resposta: não. Se a verdade, se a salvação estivesse somente dentro do centro espírita, quem está fora do centro espírita não está salvo. Se cada religião pregar que somente dentro da sua igreja, do seu recinto de prece, de estudo doutrinário, está a salvação, pressupõe-se que todos aqueles que estão fora não estão salvos. É óbvio que a nossa pressuposição não muda em nada a opinião de Deus. Isso é irrelevante para Deus. Mas não é irrelevante para os homens, porque nós, a partir da crença de que somente naquele espaço está a salvação, nós começamos a julgar o outro como perdido. E ele passa a não ter o mesmo valor. O que acontece com isso é que nós recordamos uma passagem de Jesus que diz que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Porque as pessoas começam a discutir, a se matar, a se desvalorizar pelo que o outro crê, que não é a mesma coisa que nós cremos. Então, existem famílias cujas vezes a filosofia religiosa ou a forma de entendimento daquela filosofia religiosa é um pouco mais radical, um pouco mais fanática, em que se um membro se afasta da religião daquela família, ele é excluído. Onde uma pessoa se apaixona por outra e quer formar uma família e a família não autoriza, ou a própria pessoa, por mais sentimento que tenha, não aceita o outro ou a outra, porque ela não aceita a sua religião. Onde a gente, quando eu digo a gente, as pessoas que pensam desse modo, começam a imaginar que no momento
para o céu e os nossos entes queridos para o inferno, somos capazes de imaginar que eles estão perdidos e que nós os esqueceremos para não sofrer, porque eles estão num lugar que não estamos, porque nós merecemos mais que eles. Toda essa filosofia de fora da igreja não há salvação faz com que nos tornemos pessoas egoístas, pessoas bairristas em relação à religião, que conseguem imaginar que Deus prejudicaria alguém bom apenas porque não acredita em determinada filosofia religiosa. As pessoas brigam por causa de religião, as pessoas fazem inimizade por causa de religião. Nós não precisamos ir para o Oriente Médio para saber disso, nós não precisamos ir muito longe, basta nos relacionarmos com algumas pessoas de determinadas religiões que às vezes já mostram ostensivamente que isso acontece. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que uma determinada pessoa trabalhava como governanta, cuidadora de crianças e foi a trabalho. Viajaram para um determinado casamento e ela foi para cuidar das crianças. Ela iria no evento, tanto no casamento quanto na festa. Chegou na hora de sair para a festa, essa moça diz para a patroa assim, que ela não podia ir, porque na religião dela, não importa qual ela não poderia consumir nada que tivesse sido abençoado por outra religião. Ela não podia beber água, ela não podia tomar refrigerante, ela não podia comer, ela não podia nada. A patroa dela teve que, sabe como é que é casamento, né? Demora um tempo para casar, demora para ir para a festa e ainda demora na festa. E ela ia passar horas lá. Ela teve que comprar um alimento reforçado para a moça consumiu o alimento antes de ir para o casamento, chegou lá, ela não tomou nem nada. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando nós acreditamos que fora da igreja, entendam que eu estou falando igreja de uma forma generalizadora em relação a qualquer religião, quando nós falamos que fora da igreja não há salvação, nós julgamos o outro como alguém que não é nosso irmão, não é filho de Deus e não merece a salvação, porque a salvação só está onde nós estamos. Então não há nada de caridade nisso. Uma outra frase que eu já citei é: fora da verdade não há salvação. Essa frase, numa primeira observação, a gente poderia dizer que ela está correta, porque afinal de contas, se é a verdade nos leva à salvação. Só que eu pergunto para vocês, embora vocês não respondam, vocês estão tudo quietinho, né? Com frio. Nós sabemos toda a verdade? Não, né? Não. Não faz muito tempo, nós achávamos que a Terra era plana. Não faz muito tempo, e quando eu falo em tempo, veja que nós vivemos no infinito de tempo. O universo, o tempo, segundo nós conhecemos, ele é infinito, não tem como mensurar. Nós, não faz muito tempo, acreditávamos, não só que a Terra era plana, nós acreditávamos que se nós cairíamos, se chegássemos no fim dela, nós acreditávamos que ela era sustentada por 4 elefantes, por um homem gigante, sabe quantas outras teorias que existiram e que eu já não me recordo mais da escola para poder citar. Mas a verdade de 500 anos, a verdade de 1000 anos, a verdade de 100 anos não é a verdade de hoje. Se nós falássemos há 50 anos que nós teríamos internet, alguém iria dizer que nós éramos loucos. E hoje a gente fala pela internet com o pessoal no Japão no mesmo segundo, no mesmo minuto. Quando não faz muito tempo, levava meses e meses e meses para uma correspondência chegar. Então, o que é verdade na Terra, ela é relativa ao nosso desenvolvimento intelectual, ao nosso desenvolvimento moral, à condição que nós temos de receber essa verdade, porque dependendo da verdade que recebemos, nós vamos usar para quê? Para destruir o
nosso próximo, que é o que ainda nós fazemos na terra. Somos um povo muito bélico, resistente ao Evangelho do Cristo. E quando eu falo do Evangelho do Cristo, não é porque tem que ser cristão, é porque tem que ser bom. Porque o Evangelho do Cristo abrange qualquer filosofia que fale de moral, que fale de bem, que fale de atitude. Então, nós também não podemos falar fora da verdade, não há salvação, porque nós não somos possuidores da verdade. Se Deus tivesse deixado alguma mensagem dizendo assim, fora da verdade não há salvação, Ele teria excluído a quase todos nós, para não dizer todos, porque a minha verdade amanhã depois não será a verdade verdadeira, porque ela vai mudar conforme nós progridamos. E aí, nós voltamos ao princípio da nossa conversa, onde dissemos que fora da caridade não há salvação. Por quê? Repetindo tudo que eu já falei. Nós podemos ser caridosos sendo pobres, nós podemos ser caridosos sendo incultos, nós podemos ser caridosos dando bens materiais, podemos ser caridosos fazendo uma prece para alguém que acabou de desencarnar, nós podemos fazer caridade somente pensando o bem, desejando o bem, fazendo com que as nossas emoções, as nossas vibrações, os nossos sentimentos e as nossas mãos se movimentem na direção do nosso próximo. E se nos for um pouco difícil imaginar o que é para fazer, basta nos colocarmos no lugar do outro. Se eu estivesse nesta posição, o que eu estaria precisando? O que eu gostaria que estivessem fazendo por mim? No final desse capítulo tem uma instrução dos espíritos, nessa parte, até o item 10, e essa parte da instrução dos espíritos interessantemente também descrita por Paulo. Só que não o Paulo, o mesmo Paulo, mas não o Paulo lá da primeira epístola aos Coríntios. O Paulo, espírito colaborador da codificação espírita, que ditou, compartilhou dos seus conhecimentos, trazendo mensagens que foram compiladas depois, codificadas por Kardec. E Paulo faz algumas observações muito interessantes, e uma delas é a seguinte: ele manda nós submetermos as nossas ações, ou seja, sujeitarmos as nossas ações ao governo da caridade, porque se nós fizermos isso, a própria consciência vai responder. Quem é que dorme de consciência tranquila quando fez alguma coisa má? A gente não dorme. Dorme aquele que está com a consciência abafada, mas pode dormir hoje, não vai dormir amanhã. Porque a alma não permite que nós nos acomodemos confortavelmente quando ela está cometendo erros. E aí Paulo também fala sobre a questão de nós não fazermos o mal. Mas não fazer o mal, segundo ele, é uma virtude negativa. Não negativa no sentido de ser ruim, mas uma virtude do não fazer. Não faço o mal. Virtude negativa. Eu posso não fazer o mal. Seguinte, eu sento na minha cadeira e eu não vou lá na minha amiga que está sentadinha lá no fundo e não dou um tapa nela. Eu não fiz o mal, é uma virtude negativa. Simplesmente não fazer nada pode ser uma virtude, mas também não quer dizer que nós ganhemos muita coisa com isso, porque não fazer nada não demanda esforço, não demanda intenção. Eu estou parada no meu canto, não faço nada. Ele nos manda agir com uma virtude que ele chama de virtude ativa, que é a atitude. O que prova que nós estamos agindo de forma efetivamente caridosa é a atitude. E Deus sabe que também tem a ver com as nossas intenções, porque eu posso dar uma cesta básica maravilhosa para alguém que esteja morrendo de fome e pensando assim, tomara e tenho dor de barriga quando comer. Não é verdade? Tem gente que faz isso. Talvez uma cesta básica, mas assim, eu fiz um bolo, chega o vizinho, fica babando no bolo. Fica babando no bolo, aí você dá um pedaço, aquela dor no coração, mas é tão bonito meu bolo. Então você pega,
em você dar com mau gosto, então você não está fazendo caridade, você está fazendo uma doação. Ponto. E aí ele finaliza com uma frase que eu não vou tentar repetir com as minhas palavras, eu vou repetir com as palavras dele. Ele diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, finalizando o item 10. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Porque eu repeti palavra por palavra dele, embora já tenha acabado de falar em outras palavras agora há pouco. Basta não fazer nada para você não fazer o mal. Porque muitos de nós, quando somos questionados, você é uma pessoa boa ou uma pessoa má? A gente fala, eu sou bom, não faço mal para ninguém. E aí? A questão é, eu não faço nada de mal para ninguém, mas eu também não faço nada de bom para ninguém. A omissão, a inatividade, as mais das vezes, ela é companheira do mal. E o mal entenda-se não vontade só de ferir, mas a ignorância do bem, a falta de vontade de que tudo se transforme. Porque para falar que está tudo ruim, para criticar a postura do próximo, para reclamar que todas as coisas podiam ser melhores, nós somos PhD. Nós temos muita capacidade de conhecimento. Eu quero ver, e quando eu digo eu estou falando generalizadamente também, eu quero ver cada um de nós ter coragem de levantar, como disse o meu amigo aqui antes, né, que o professor falou. O professor falou para ficar na cadeira, bumbumzinho na cadeira, para se dedicar nos estudos. Eu quero ver a gente levantar da cadeira para fazer a prática do amor aplicado através da caridade. É essa a mensagem desse capítulo 15, nesse item, um mandamento maior. Eu comecei falando que quando eu falo com meu filho, ele responde que tudo é amor, e agora a gente vai entender que caridade é amor, mas é o amor praticado. Bem? Então, vamos encerrando a nossa noite, agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de estarmos aqui. Aqui na encarnação, aqui nesse corpo físico, aqui nessa casa que em nome de Deus e em nome de Jesus nos fala de caridade. Que nós possamos sempre nos fortalecer quando estamos aqui, sabendo que outras pessoas sentem parecido, pensam parecido, e assim nós nos unimos numa grande energia de afinidades, mas que nós possamos individualmente fazer a nossa parte, que nós possamos lutar por um planeta melhor, lutando por um mundo interior melhor, para que nós nos moralizemos, para que nós evoluamos no conhecimento do que somos e assim possamos praticar o mandamento que Jesus disse, que é o maior de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas só é possível quando amamos o próximo assim como nos amamos. E é este o convite que nós fazemos hoje, que o Espiritismo nos faz, para que nós nos transformemos e assim transformemos o mundo. Finalizamos fazendo uma pequena vibração, pedindo que nós sejamos capazes de lutar contra o mal da atitude má e o mal da omissão em nós. E nós dizemos, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que Deus abençoe a todos, que Jesus nos ampare e que os nossos mentores, em seu nome, possam nos acompanhar aos nossos lares, levando conosco toda essa energia de bênçãos e paz, e que nós possamos sair em pensamento e em vibrações, espalhando essa boa energia por onde passarmos.
Que assim seja, graças a Deus e graças a